Bom, o culto dessa manhã, nós estamos aí fazendo alusão e uma forma de destacar e homenagear aos irmãos mais experientes, especialmente de nossa comunidade, né? Como nós classificamos aqui, e temos uma classe, né? A classe da geração mais. Mas eu gostaria de refletir nessa manhã com os queridos sobre a bênção da velhice. E eu esbocei um texto, hoje a gente não escreve mais pastoral, e confesso que eu tenho uma leve impressão que eu já vi esse título em algum lugar, mas não me recordo. Então, é bem provável que eu já tenha visto esse título em algum lugar, mas não estou me lembrando, por isso não tenho como dar o crédito. Mas escrevi alguma coisa aqui, quero compartilhar pelo menos 2 parágrafos do que eu escrevi antes de poder ler o texto e fazer uma exposição desse texto. A bênção da velhice. Deus permitindo, chega a velhice. Também chamada de terceira idade, felicidade, geração mais. Nesse tempo, temos um privilégio singular. Podemos olhar para trás, porque já aprendemos que o tempo passa rápido. Pode ser que até nos arrependamos do que fizemos ou devíamos ter feito. Mas o tempo só tem um sentido. O tempo só vai para frente. E isto não pode ser invertido. Temos a possibilidade de saber o que realmente é importante. Não precisamos correr, não só porque já não somos tão velozes, e que diga quando a gente vai atravessar a rua, né? Então a gente fica meio desesperado, o carro vai chegando e o final da rua vai cada vez mais se distanciando. Mas porque aprendemos que já não precisamos mais correr. Podemos ou deveríamos diminuir nossas preocupações, porque algumas realidades acontecerão enquanto dormimos. O rio segue como correnteza e também nas águas calmas. Os desejos não precisam mais nos dominar, pois aprendemos que Deus tem o controle de tudo e o controle de todos. A bênção da velhice. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs que já chegaram nessa faixa etária e os outros irmãos que esperamos em Deus que venham a chegar também. E aí, vamos olhar para um texto que se encontra lá no livro de Levítico, um verso. E o livro de Levítico é um livro que, na sua grande maioria, é um livro de leis, né? Livro de Levítico, capítulo 19. E há um verso ali muito específico, que é o verso 32. Veja aí. Porque eu entendo que a velhice é uma bênção, e não apenas eu, né? Mas outras pessoas também, e os queridos e queridas que aqui estão, acredito que também partilham dessa mesma opinião. Por que a velhice é uma bênção? Levítico capítulo 19, verso 32. Diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Numa outra versão diz assim: diante das cães te levantarás. Cães quer dizer cabelos brancos, né? E honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. A primeira lição que eu tiro aqui, eu tenho a convicção que a velhice é uma bênção, e olho isso e falo velhice,
não num tom pejorativo, de forma alguma, mas, pelo contrário, num tom de valoração, de grande valia, de grande valor. A velhice é uma bênção porque é algo que Deus valoriza, porque Deus dá grande valor. A avançar na idade e chegar nessa idade da felicidade, da melhor idade, da geração mais, como nós costumamos dizer, ou a ser um idoso ou uma idosa, na concepção bíblica significa algo honroso, algo glorioso. E a importância que Deus dá aqui aos idosos é algo tão significativo que Deus transforma em lei. Isso aqui é uma lei. Então, quando chegava alguém nessa faixa etária, as pessoas deveriam ficar de pé como um sinal de respeito, de honra. Então, é algo que Deus dá importância. Então, a velhice é uma bênção porque é algo que Deus valoriza. Na verdade, Deus valoriza todas as faixas etárias. Infelizmente, em algumas sociedades, o idoso ou a idosa é desvalorizado. E a gente vê que isso tristemente acontece quando a gente tem que elaborar estatutos para proteger ou para sinalizar uma sociedade que aquele grupo e aquela faixa etária tem que ser melhor tratado. Quando se vivêssemos uma sociedade que olhasse os outros de forma igualitária, não se precisaria ter o Estatuto do Idoso, não se precisaria ter o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque deveríamos olhar todos de igual forma, todos da mais autoestima, todos sempre muito valorizados. A gente deve lembrar que Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelas crianças, morreu pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. E como isso é marcante, como isso é significante. E aí eu lembro de algumas experiências que a nossa comunidade teve aqui com alguns irmãos que já em idade avançada tiveram encontros que marcaram a sua vida. Me lembro da experiência da saudosa irmã Olívia. A irmã Olívia, ela teve uma experiência de conversão com 81 anos de vida. E ela descobriu que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. E ela descobriu que ela era tão importante, que Deus havia amado ela de tal forma que deu o seu único filho. E ela tinha 2 filhos, e ela falou, mas como pode? Esse Deus que lhe ama tanto, irmã Olívia, deu o seu único filho para morrer pela irmã. E ela, diante desse Deus tão amoroso, tão gracioso, tão misericordioso, ela se rendeu a esse amor, entregou a sua vida a Jesus. E nós tivemos o privilégio de poder ver a irmã Olívia aqui, e foi justamente onde está aqui a irmã Laudelina, aqui a Kelly, porque a gente ainda não tinha essa parte, não tínhamos batistério, nós pedíamos o tanque batismal aqui a Igreja Batista Central aqui emprestado, e ela deu seu público testemunho de fé aqui, e se batizou com 81 anos de vida, porque ela descobriu que ela valia muito. Na verdade, o valor dela era incalculável, porque custou um alto preço, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, minha irmã, independente da idade que você tenha, não permita que nada nem ninguém venha se lhe desvalorizar. Não se coloque nesse lugar de um ser inferior ou de menos valor, porque o Senhor lhe valoriza e você custou um alto preço.
Você é uma bênção. A velhice é uma bênção, porque Deus valoriza. Porque Deus diz que você é valioso ou valiosa. Mas a segunda lição que eu vejo aqui é que a velhice é uma bênção, porque passei por todas as faixas etárias. Já parou para pensar nisso? Passei por todas as faixas etárias. Talvez você possa estar pensando assim: ah, pastor, mas eu gostaria de voltar a ser jovem. Mas você já foi jovem. Eu tenho, assim, excelentes lembranças de quando era criança. E eu sempre falo aqui, né, aquele menino Peralta. Eu era muito Peralta. Mas eu tenho lembranças, mas já passou. E eu já passei a minha fase de criança, agora já tenho cabelos brancos, tenho barba branca. E aí eu estou já, olha, já passei pela idade de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, estou chegando lá, nos cinquentinha, e espero chegar a mais dos 50. Então é uma bênção, porque eu tenho tido o privilégio de, ao longo da minha vida, avançar nessas faixas etárias. Você já parou para pensar nisso? Que privilégio você está tendo? O Jó foi um privilegiado. Veja lá o livro de Jó, capítulo 42, verso 16. Olha só. Jó 42, verso 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Jó viu filhos, viu netos, viu bisnetos, viu tataranetos e tatarataranetos. A irmã Leonice, que é essa irmã que tem 95 anos, ela é gêmea. E ela tem a sua irmã, a irmã Leonídia. E a irmã Leonídia já tem tataraneto. Tataraneto. A irmã Laudelina já tem bisneto, né, irmã Laudelina? Já tem bisneto. A irmã Laudelina, que está aqui, já tem bisneto. E a gente já conheceu os netinhos da irmã Laudelina. Já não conhe... A netinha dela vem aqui, a Êngela, né? A netinha dela, de vez em quando, está aqui. Olha que bênção, né, irmã Laudelina? Conheceu os filhos, os netos e agora bisnetos. Que privilégio! Que privilégio poder acompanhar e poder ver a sua primeira geração, a sua segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. Você parou para pensar o quanto de oportunidade Deus está lhe dando de poder aí avançar nessas faixas etárias, de ter aí uma vida longa e desfrutar dessa vida, porque com Jesus a vida, o que é? A vida é com abundância, irmãos. Porque às vezes o que a gente se apega é no que falta. Em vez da gente ficar lamentando pelo que não tem, a gente deve agradecer pelo que tem. Agradecer pelo que Deus está nos dando, pela vida, pelo tempo de vida, de poder ver os filhos criados, poder ver os netos e aí os filhos dos netos. É uma bênção. A velhice é uma bênção, porque eu passei por todas as faixas etárias. Mas também, a velhice é uma bênção, porque mesmo na idade, melhor idade, na felicidade, na geração mais, eu tenho condições de produzir frutos. Talvez você possa estar dizendo assim: ah, mas eu já estou velho, velha, já não posso mais ser usado ou usada por Deus. Engano. Ah, já não tenho mais a energia de 30 anos. Sim, já não temos mais a
mesmo o mesmo vigor físico de 30 anos atrás. Isso é fato. Mas uma coisa também é fato. Você pode continuar sendo usado poderosamente por Deus e produzir muitos frutos ainda hoje. Quero lhe dizer que Deus continua contando com você ainda hoje. Deus continua contando com você ainda hoje. Veja o que o salmista vai dizer lá no Salmo 92, por favor. Verso 14 e 15. Salmo 92. Verso 14 e verso 15. Diz assim, olha: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para anunciar que o Senhor é reto. Deus conta conosco e com todas as faixas etárias para anunciar que Ele é reto, para anunciar que Ele é bom, para anunciar que Ele é Salvador, para anunciar que Ele pode libertar, pode transformar, pode curar. Ele conta conosco. Isso independente de faixa etária. Deus usou Moisés quando estava com 80 anos para liderar o povo e conduzi-lo pelo deserto. Eu já disse aqui, mas tem algumas pessoas que talvez não conheçam. Sabe quem me evangelizou, queridas irmãs e irmãos? Quem me falou do evangelho pela primeira vez quando eu tinha 9 anos de idade? Foi uma senhora da felicidade que morava, a parede era colada, aquelas casas assim, eu morava numa vila. Irmã Geralda mudou a minha vida, porque ela me falou de Jesus. A primeira história bíblica que eu ouvi foi de uma senhora idosa, com uma doçura, com uma candura, mudou a minha vida. Aqui estou eu. Ela não teve o privilégio, né, de me ver formado, porque passado 3 anos ela veio a falecer de câncer. Mas quem me falou de Jesus, quem me contou a primeira história bíblica de um menininho que derrotava um gigante, e tinha uma musiquinha, existiu um jovem chamado Davi. Foi ela, uma senhorinha, que botava lá os seus slidezinhos, aquela coisa que ficava lá, aquele gravador, que as crianças não sabem, aquela fita que a gente ficava rodando, e aí ficava tec, 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 numa paredezinha, no corredorzinho. Foi ela, irmãos. E você acha que mesmo chegando aí a idade mais, geração mais, não pode ser usada? Não pode ser usado. Não pode produzir frutos. Ah, não faça isso. Não faça isso. Deus quer lhe usar. Ontem, estou vendo aqui o mais novo formado aqui, irmão Adelino de Deus Moreira, 81 anos de vida. Eu fico brincando com ele, que ele já está fazendo hora extra, né? Ele já está ocupando lugar aqui, já o senhor já está na hora de, quando se fizer chamada, lá estarei, né? Então, já falei para ele, já deixa tudo pronto, a ordem de culto, porque, mais brincadeiras à parte, que eu sempre falo com ele, ontem, fica de pé, irmão Adelino, olha lá para trás, irmãos, fica de pé, 81 anos de vida, foi meu aluno no seminário lá, da Igreja Batista Central de Campo Grande, se formou no curso básico de teologia, recebeu o seu diploma lá. Tá lá, bonitão lá, ó, beck e tudo, bonitão.
81 anos. Vou dizer ainda mais. Trabalha na capelania do Hospital Souza Aguiar. Já há mais de 10 anos. Frutos, irmãos. Frutos. Mas não apenas a questões externas. Estou vendo aqui algumas irmãs que eu conheço, que eu sei, que influenciam diretamente a vida da sua família. Avós aqui, que eu estou vendo aqui, que eu sei que tem uma influência direta na formação dos seus netos e netas. Quantas avós aqui que criam os seus netos, ou ficam com os seus netos, porque os pais têm que trabalhar, e têm sido usadas por Deus poderosamente, e você acha que não tem valor? E você acha que Deus não está lhe usando? Você acha que não está marcando de forma positiva a vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens? Grande engano, se assim você pensa. O quanto você tem sido bênção na vida da sua família quando você se propõe a cuidar do seu neto, da sua neta. É bênção. É bênção. A velhice é uma bênção porque eu posso ainda, mesmo sem o vigor de 30, 40 anos atrás, posso ainda produzir frutos e muitos frutos. Por isso, querido idoso, querida idosa, sê tu uma bênção. Continue sendo uma bênção. Onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja. Se Deus colocou ali o seu neto, a sua neta, para você cuidar, dê o melhor. Sê tu uma bênção ali. Se tem uma criança do seu lado, sê tu uma bênção. Se tem um adulto do seu lado, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E por último, e não menos importante, a velhice é uma bênção, pois eu tenho o privilégio de me tornar um bom referencial para as gerações futuras. Nesse mundo em que está carente de bons referenciais. Então a velhice é uma bênção, porque eu tenho esse privilégio de me tornar um bom referencial para as gerações futuras. Principalmente na Palestina antiga, e quando a gente vê o Antigo Testamento, né, a gente vai ver que os anciãos eram alguém muito respeitado. Todo rei tinha lá um grupo de anciãos, a qual eles consultavam, né, um grupo de conselheiros, que já eram pessoas idosas, a qual ele ali consultava. Quer ver um dos grandes erros de Roboão? Foi justamente não dar ouvidos àquele grupo de conselheiros. Porque se ele desse ouvido àquele grupo de conselheiros, que quando o povo de Israel foi lá falar, Roboão, olha, o seu pai foi um excelente rei, o Salomão, mas ele pesou muito sobre nós com relação aos tributos. Alivia, porque a gente não está conseguindo nem trabalhar, a gente está trabalhando para pagar imposto, não está conseguindo para comer. E aí Roboão foi lá falar com aquele grupo de anciãos, que era da época de Salomão, e eles falaram, olha, eles estão corretos. Realmente, se você fizer isso, você vai ter o povo para si. E aí foi lá e foi ouvir um outro grupo. É claro que nem todo grupo de jovens é imprudente, mas aquele grupo foi. Foi lá consultar os jovens. Não, pese mais ainda. E aí vocês sabem o que aconteceu. O reino, dividiu, o povo se rebelou. Porque não deu ouvidos àqueles bons referenciais. Então, os anciãos tinham um papel de destaque naquela sociedade. Porque diante das cães ou dos cabelos brancos, exigia-se respeito. Eles se tornavam bons referenciais para o seu povo.
assim como foi Josué e Calebe. Josué e Calebe foram bons referenciais para o seu povo. Quando o povo foi adentrar a terra prometida, quem estava à frente? Josué e Calebe. Calebe já com 85 anos de vida. E Calebe estava lá a liderar o povo. A Kelly, eu acho que teve esse privilégio, e a Georgina também acho que teve esse privilégio. Eu não sei como isso chegou para vocês, mas um dos professores, nós tivemos muito bons professores, né, no seminário, mas um dos professores que até hoje eles são muito importantes no meu ministério, na minha vida aqui de igreja do dia a dia, foi o querido e saudoso pastor João Falcão Sobrinho Filho. Mãe Georgina, não sei se ele dava aula de prática ministerial. Como o pastor João Falcão Sobrinho Filho marcou, porque tudo que ele falava de igreja, de vivência, eu diria que 98% eu já vivi ao longo desses mais de 2 décadas que eu tenho de ministério pastoral. Como ele foi um excelente referencial para mim. Até hoje, ele me chamava, eu era o mais novinho da turma, ele me chamava de meu embaixador. Era o mais novinho, mais peralta. Ele, meu embaixador, meu embaixador. Mas ele falava, e as coisas que ele falava, algumas que eu não segui, eu falava, não, isso aí foi coisa na época do pastor João Falcão Sobrinho, começou a pastorear na década de 60. Agora, mesma coisa, mesma coisa. Agora, aquilo que eu segui, batia certinho. Eu falei, não é... E até hoje eu cito eles, irmãos que estão aqui, sabem que eu cito pastor João Falcão Sobrinho Filho. Já era um senhor, já de idade avançada, e me marcou de forma muito positiva, um grande referencial. Lembro até hoje qual foi um dos últimos encontros que eu tive com ele antes de o Senhor levá-lo. Estava na Conde de Bonfim, saindo de um restaurante, e aí encontrei com ele, falei, ô professor, como é que o senhor está? Aí ele, ô meu filho, tudo bem? Falei, amanhã o senhor vai estar lá, né? Ele ia vir dar uma palestra aqui em Boa Esperança, na igreja de Pastor Sancler. Ah, sim, vou estar lá. Ah, então tá, amanhã eu vejo o senhor lá. E ele nem lembrava que eu morava em Campo Grande. E estou vindo embora. Virei as costas, cumprimentei. Ele, ei, amanhã você vai lá? Aí eu pensei assim, caramba, vai me pedir carona. E eu vou ter que sair de Campo Grande para vir buscar o pastor Falcão na Tijuca. Ele morava na Tijuca. Eu não vou negar, ele vai me pedir carona, eu vou ter que vir aqui. Não vou negar. Amanhã você vai lá? Eu falei, vou sim. Aí ele, você quer carona? Eu falei, só o Falcão mesmo, cara. Só o Falcão. Eu falei, não, professor, eu moro em Campo Grande. Ele, tudo bem. É porque eu vou de carro. Eu falei, professor, obrigado. Muito obrigado. Olha que gesto, irmãos, que gesto. E eu pensando que eu que ia ter... E se ele me pedisse, eu ia. Eu ia sair daqui cedo, ia lá na Tijuca e depois ia deixá-lo. Eu não ia negar carona. Eu pensando que ele ia me pedir carona e o Falcão me oferecendo carona. Esse era o Falcão. Pastor João Falcão Sobrinho Filho. Então, um referencial. Alguém que marca o meu ministério até hoje. E alguém já idoso, na sua velhice, e estava ali no seminário, contando as suas histórias, a sua vivência. Bom referencial. Aqui na nossa comunidade nós temos bons referenciais também. Eu estava lembrando, e eles não podem estar aqui hoje, porque um dos cônjuges fez uma cirurgia. Mas todo domingo, quando a gente chega aqui, a gente encontra um dos casais, que aqui tem muitos casais muito elegantes. Eu não vou dizer que é o mais elegante, senão eu arrumo briga aqui, né? Então, a gente não quer arrumar briga na igreja. Mas um dos casais mais elegantes, ou dentre vários casais elegantes que tem na igreja, deixa eu melhorar aqui. Dentre vários, né? Tem o irmão
João e a irmã Irene. Sabe quantos anos eles têm de vida conjugal? 60 anos. E eles chegam antes do horário, ficam ali, numa elegância. Às vezes o pastor tem que vir até bem na indumentária, que o irmão João vem mais bacana que o pastor. Para não perder a... E sempre tranquilos, participativos. O irmão João fez uma cirurgia na vista na última segunda, né? Por isso que está em recuperação. Mas que bom referencial, 60 anos de vida conjugal. Olha o que o irmão João e a irmã Irene têm para transmitir. E acaba o culto, aí sempre cumprimento o pastor, nunca deixa o pastor no vácuo, aí vem aqui, aperta a mão do pastor, cumprimenta e vai lá. Que bom referencial. No agir deles, sempre calmos, serenos, chegam antes da hora, sobem antes da hora, estão aqui. Que bom referencial. Olhar para eles, que bom referencial. 60 anos de vida conjugal. Aqui congrega a sua filha, o seu sogro, o seu bisneto, que é o Caio, que está ali. Olha só, que bênção. E faz parte da classe Geração Mais. E são dos mais assíduos. Que bom referencial. Então, chegando na felicidade, ou na velhice, olha só a oportunidade que Deus vai lhe dando de, ao longo da sua vida, você influenciar positivamente várias pessoas. Ao longo dos anos, ser um bom referencial para várias pessoas. Olha o legado que nós podemos deixar. Que legado nós podemos deixar? Como o pastor João Falcão Sobrinho deixou, um legado que não apenas marcou a minha vida, e marcou a vida de muitos alunos. Eu acredito que a maioria dos alunos que tiveram o privilégio de ter aula com ele. Então, não abra mão do privilégio de ser um bom referencial para as gerações futuras. É bem verdade, queridos, que com a velhice surgem algumas limitações, mas que não chegam nem de longe a ofuscar a bênção da velhice. A velhice é uma bênção, porque Deus diz que é uma bênção, porque Deus valoriza todas as faixas etárias. A velhice é uma bênção porque eu tive o privilégio de passar por todas as faixas etárias. Todas as faixas. Infelizmente, tem gente que não vai conseguir chegar à idade adulta. A velhice é uma bênção porque eu posso, mesmo na velhice, produzir muitos frutos. E a velhice é uma bênção, pois eu tenho o privilégio de me tornar um bom referencial para as gerações futuras. Então, meu irmão, minha irmã Leonícia, que está cultuando conosco online, você também, que faz parte da Geração Mais, saiba que você é uma bênção. Olhe as suas cães, os seus cabelos brancos, como uma bênção, como um privilégio que Deus está lhe dando. E só abrir aqui um parênteses e fechar rapidamente. Uma palavra de alerta aos que não são idosos, ou aos que são e têm uma visão distorcida com relação aos idosos. Honre aos idosos e trate com respeito os mesmos. Sabe por quê? Porque há uma orientação bíblica sobre isso. O Senhor orienta que nós devemos cuidar dos nossos. E quando eu penso em cuidado, envolve cuidado físico, emocional e espiritual. Não envolve explorá-los. Não envolve maltratá-los. E qual é a orientação? Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8.
É só uma palavra de alerta e eu fecho aqui. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Olha o que diz. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem feito o quê, irmãos? Tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Então, fique atento, fique alerta, cuide dos seus, cuide daquele que faz parte da sua família, especialmente esses que um dia cuidaram de você. Outro dia eu disse aqui que num passado, agora um passado um pouco mais longo, né? Quem me levava ao médico era minha mãe. Agora, quem leva a minha mãe ao médico sou eu. Faz parte da vida. Faz parte. Não é verdade? Então, antes quem cuidava de algumas questões era minha mãe e meu pai. Agora quem vai cuidar de algumas questões sou eu. Isso faz parte, irmãos. E é um privilégio. É um privilégio que Deus tem me dado, ainda quase chegando aos 50, ter a minha mãe. Há poucos anos atrás, tinha o privilégio ainda de ter o meu pai comigo. Privilégio. Então, não desperdice esse privilégio. Às vezes a gente tem o triste despertar de dar valor só quando se vai. Mas isso é tema para outra mensagem. Mas entenda que a velhice é uma bênção e que sejamos uma bênção, independente da nossa faixa etária.